Olá, estamos iniciando o programa Realidade, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão da força das mulheres negras e para isso a gente convidou aqui Ana Cristina Freire, que é mestra em Direitos Humanos e também ativista e também analista do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Seja bem-vinda, Ana, como vai? Oi, Marcelo, tudo ótimo. É um prazer enorme estar com você aqui nesse programa incrível. E é muito bom fazer ecoar as nossas vozes nesses meios. Legal, Ana. Fala um pouquinho aí sobre dentro da tua história, a tua caminhada também nesse tema aí. Você tem que atuado bastante no ativismo dentro dessa área, Ana. Então, existe um debate muito interessante que é quando uma mulher se descobre negra, né? Não pode ser quando uma pessoa se descobre negra, mas quando uma mulher se descobre negra. E essa descoberta, ela pode ser parte de um evento, sabe, bem pontual, ou pode ser como acontece comigo em vários momentos, em várias circunstâncias em que essa característica me é apresentada e normalmente de uma forma negativa. Então, eu fui uma menina que não tive muitos referenciais. Eu fui criada por uma família de classe média, quando meus pais se separaram, e eu nunca tive muitos referenciais, quando não tive nenhum, em locais que eu sempre sonhei estar. Por exemplo, eu decidi que ia estudar direito aos 8 anos de idade, mas as primeiras juízas que eu encontrei, né, negras, pretas, foi 24 anos depois de eu decidir estudar direito. Então, quando você vai percebendo essas diferenças, né, na sociedade em relação às suas características, como você é representada na mídia, quando é representada na mídia, vai trazendo essa consciência de que alguma coisa está errada, muito errada na nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, quando essa consciência chega, também chega uma vontade muito grande de que determinadas injustiças, de que determinadas dores sejam saneadas. E você também, na sua história, trabalhou como escrivano, foi na Polícia Civil e depois acabou, né, fazendo mestrado em Direitos Humanos, né? Como é que é isso? Pois é, eu sempre tive que estudar para me manter, assim, isso sempre foi uma questão muito inequívoca na minha vida, né? Eu não venho de uma família rica. E quando eu termino o primeiro período da faculdade como bolsista aqui em Recife, a minha madrinha, que era a principal responsável pelo financiamento dos meus estudos, falece em decorrência de erro médico. E naquele momento, eu sabia que, independentemente do que ocorresse, eu ia continuar estudando, né? Eu era bolsista, então, assim, eu ia trabalhar com o que fosse necessário, com os trabalhos mais simples, fazendo faxina, se fosse necessário, mas ia concluir a minha faculdade. E também pensei que se eu já tinha o ensino médio completo, eu poderia também tentar concursos. E aí, pessoas me ajudaram a pagar inscrições de concursos nessa época, e um desses concursos foi a Polícia Civil. Eu fui aprovada como escrivã, mas como eu fui uma pessoa que não cresceu com computador, minha colocação despencou no teste de digitação, e aí eu só fui chamada para a Academia de Polícia 4 anos depois, quando estava no último período da faculdade. E aí a Polícia Civil foi uma super experiência na minha vida, no sentido de entender que demandas da nossa sociedade são extremamente complexas e a gente precisa sempre ter um olhar muito interseccional, a gente precisa perpassar por... Quando a gente fala de segurança pública, a gente tem que pensar em educação, a gente tem que pensar em lazer, a gente tem que pensar em políticas de consumo, a gente tem que pensar em economia solidária, tudo isso, iluminação pública, tudo isso tem relação com segurança pública. Então, segurança pública não são somente forças policiais. E acredito que enquanto a gente não superar essa concepção,
a gente vai seguir tendo problemas, a gente vai seguir com medo na nossa sociedade. Certo, Ana. E esse tema, né, da questão das mulheres negras, e também a gente se estende muito ao tema da questão da periferia, né? Por que ele é um tema importante de ser trabalhado ainda, assim? Porque poderia, né, alguém está olhando assim, poderia falar sobre as mulheres brancas, né? Mas a gente sabe que tem coisas aí estruturais, né, que não foram resolvidas, muito graves. Como é que você vê a importância desse tema? Marcelo, essa tua pergunta é extremamente pertinente, porque muitas questões relacionadas à discussão racial no nosso país, por algumas pessoas, tende a ser reduzida em três, né, sílabas: mimimi. E aí, a gente precisa efetivamente assumir esse debate, se apropriar desse debate, compreender esse debate e exercitar a escuta sempre que esse debate estiver, né, em voga. E aí, o que acontece? Por que falar da força da mulher negra? Né? Porque a força da mulher negra não entra naquele conjunto da força da mulher. Né? Por que não? Veja, a gente tem uma luta muito antiga de todas as mulheres de galgarem, de conquistarem direitos. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. E também não é segredo para ninguém. E aí o que acontece? Em determinados momentos dessas lutas, especificamente quando elas se tornam mais acirradas, nos primórdios, as mulheres negras, elas são excluídas dessas pautas. Por quê? Porque enquanto as mulheres brancas lutavam para ter o direito a voto, para ter o direito de sair de casa e trabalhar, para ter o direito de vestir roupas, as roupas que bem entendessem, as mulheres pretas estavam lutando pela liberdade. As mulheres pretas estavam lutando pela vida, ou seja, por questões bem mais básicas. Direito ao trabalho, as mulheres pretas já trabalhavam como os homens, enquanto as mulheres brancas estavam reivindicando o direito de trabalhar nos mesmos locais que os homens. Então, essas pautas das mulheres negras, né, essas necessidades das mulheres negras, que não eram as mesmas das brancas, acabaram sendo desconsideradas, né, nos primeiros escritos, nos primeiros registros, nos primeiros posicionamentos do feminismo branco. E aí o que acontece? A herança que a gente tem hoje é falta de professoras pretas nas universidades, né? Quando uma, nenhuma. Escritoras pretas para serem citadas nessas mesmas universidades, quando uma, não temos nenhuma. Médicas pretas, eu pessoalmente, 33 anos, nunca me consultei com a médica preta, né? Até dermatologista é uma coisa que eu não vou, porque a gente tem, né, a gente tem características diferentes na pele, então assim é muito difícil uma profissional branca, né, se dedicar a essa área, a essas características das mulheres pretas, né? A gente não teve por muito tempo juízas pretas, né? Agora com o sistema de cotas, a gente está tendo um número maior disso com essa política aí. E aí a gente fala da força da mulher preta, porque por muito tempo se falou em feminismo no mundo sem se falar em escravização. Outro dia, né, eu assisti um programa que é maravilhoso no YouTube, né, que é o programa Greg News, né, que é apresentado lá pelo Gregório, né, do Valier. E é muito interessante porque ele tem temas muito críticos e com humor, né? Ele gravou uma sobre a questão das empregadas e principalmente as negras, né, domésticas nesse período de pandemia, como que essas, não só elas, mas outras mulheres também da periferia têm sustentado o próprio Brasil, assim, enquanto que muitos podem ficar mais protegidos e tal. Como é que você vê essa situação no período da pandemia, assim, das mulheres, né, e negros e também mais pobres, né? Eu não precisaria citar estatísticas para falar dessa temática, porque
é só a gente observar ao redor. As mulheres pretas, elas são as maiores responsáveis pelo desenvolvimento de cuidados, né? Por exemplo, um parente adoece, essas mulheres pretas, elas são as principais responsáveis por esses cuidados. Mas isso não se limita somente ao exercício dentro de casa. Isso se expande a nível de comunidade, né, de vizinhança, e também a nível de trabalhista, né? Então, são os trabalhos que são desempenhados por essas mulheres. Um dia desses, isso se relaciona com a questão do machismo, um dia desses, do patriarcado, eu conversava com a minha vizinha, ela acabou de retornar da França, e aí a conclusão que ela tira é que na França você tem homens como professores do maternal, coisa que você não vê no Brasil. No Brasil, algumas atividades, elas são consideradas sujas, elas são consideradas inferiores. Então, você limpar a fralda de uma criança numa escola, quem está desempenhando esse papel? Mulheres. Por quê? Porque também não é bem remunerado. Se tivesse uma remuneração considerável, como ocorre na França, talvez tivéssemos mais homens desempenhando esses papéis. E aí, o que acontece? As mulheres pretas normalmente estão no desempenho dessas atividades que são menos remuneradas, dessas atividades que são consideradas menos elitizadas. E isso é decorrente de uma política de Estado secular que nossa sociedade ainda não conseguiu superar porque sequer reconhece a existência dessas desigualdades. Nesse processo de pandemia, só para encerrar a pergunta, a gente verifica que a dinâmica de determinadas comunidades deveriam dar a tônica da dinâmica de país. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho o meu armário com 1,5 kg de arroz. E eu pego aquele meio quilo de arroz e vou dar para o meu vizinho, que eu tenho conhecimento que está passando fome, de fato, fome de verdade, e dou para ele. Então, essa é a dinâmica comunitária que a gente tem muito que aprender e muito que disseminar nos campos de poder e de decisão do nosso país. Que a gente herda também das formações dos quilombos, né? Que para muitas pessoas é o modelo socialista, comunista, enfim, o modelo coletivo que a gente mais chegou próximo em nossa sociedade de dar certo, de cuidar do outro, de cuidar da comunidade, de assumir nossas responsabilidades para a comunidade e, enfim, a gente sequer estuda a dinâmica desses quilombos. Muito bem, Ana, a gente tem que fazer agora um intervalo e a gente volta logo a seguir aí a conversar sobre esse importantíssimo tema aí da questão da força das mulheres negras, né? Voltamos já já. Estamos de volta conversando aqui sobre a força das mulheres negras e temos a presença da Ana Cristina Freire, que é ativista, mestra em Direitos Humanos e também trabalha no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ana, tem uma questão aqui importante que eu lembrei que a gente poderia falar, que já que você também tem algum envolvimento aí na questão também da política, né? Não só informal, mas também formal propriamente, né? Até me consta que você também é pré-candidata, né, a vereadora em Recife. Como é que você vê a participação das mulheres, e principalmente as mulheres negras, na política em geral, nos âmbitos políticos, também formal, mas também o âmbito informal, né? Então, Marcelo, quando eu entro para o conceito de política, e você, como um filósofo formidável, talvez me entenda, eu acredito que existem dois aspectos a serem considerados. O primeiro é a política partidária, a política institucionalizada. E o outro é a política do dia a dia, a política, né, da polis, da cidade, dos nossos níveis de convivência.
Nesse primeiro ponto, na política institucionalizada, as mulheres pretas, infelizmente, não estão representadas. Porém, quando a gente vai para a política do dia a dia, que é muito ampla, muito dinâmica e muito relevante para a nossa estrutura social, para a nossa sobrevivência social, as mulheres pretas, elas ocupam posição de destaque. Então, o que eu vejo na política partidária, institucionalizada, é o que todo mundo vê. A gente fala muito que vive em uma democracia e, em alguns aspectos formais, especialmente, isso é inquestionável. Porém, que democracia é essa onde a maior parcela da sociedade, que são as mulheres pretas e pardas, não se enxerga, não se vê representada nesses espaços de poder e de decisão que regem as suas vidas? Eu entro para a política partidária esse ano, nunca foi um plano de vida, e entro movida por muitos fatores, mas especialmente pela ideia de que meninas, a menina que eu fui um dia, possa enxergar essa possibilidade de um dia se tornar uma líder na política institucionalizada e trazer contribuições extremamente relevantes para o campo político. Pantera aqui participando da entrevista também. Então, tchau. E é uma gata negra também. Pretinha. Eu também. Peguei para adotar, só, né? Uma bobagem. Qual é a que menos tem chance de ser adotada? Era Pantera. Estava 6 meses indo e voltando dentro da jaulazinha para as feiras de adoção e ninguém adotava, porque é preta. Você falou isso, eu também me lembrei da questão das mulheres também do Congresso, né? Que pelo que me consta, em torno de 10% só são mulheres no Congresso. E isso parece que se reflete, e aí perguntando sobre mulheres negras é pouquíssimo, então, né? Isso se reflete, parece que em vários outros âmbitos, né, do legislativo, e também não só do legislativo, mas também poderia passar aí para o executivo, para outras áreas, né? Eu acho que é um grande desafio. O que poderia ser feito nesse sentido para sanar essa questão? Teria que ter. E também a gente poderia até tocar e lembrar da questão da política de cotas que houve na universidade, né, no governo anterior, e que foi até alguns se colocaram, questionaram e tal, mas parece que é uma coisa bem importante, né? Algum sistema como o sistema de cotas, por exemplo. Não sei como é que você vê isso, Ana. Marcelo, a gente não tem como modificar as estruturas da nossa sociedade se a gente não compreende, se a gente não aceita, se a gente não enfrenta os fundamentos dessa sociedade. A questão racial no nosso país, por muito tempo, foi lida como um recorte. Como um recorte. Ocorre que questão racial no nosso país é fundamento. A gente teve, em 1834, uma legislação, ou seja, ainda no período escravagista, uma legislação que definia que gente da minha pele, gente com os meus traços, era considerado bem semovente. O que é um bem semovente? Essa gatinha aqui, ela é um bem semovente. Bois, cavalos, são bens semoventes. E não só isso. Gente com as minhas características eram consideradas bens semoventes e também poderiam ser utilizados em hipotecas de casas. Se eu não conseguir pagar minha dívida, tu pega aqui meus bens. Meus bens, tu pega, tu leva. Em 1934, a gente tem uma Constituição, isso já depois do período escravagista, né, da abolição, a gente tem uma Constituição que prega a eugenia no seu texto. Essa eugenia que até hoje confunde a gente, que as pessoas não sabem se são pretas, se são pardas. Aí vem uma história de morena, de mulata, qualquer coisa para não dizer que é preta, e confunde a identidade do nosso povo. A gente teve marcos
legais no nosso país que tinham políticas de cotas, por exemplo, para estrangeiros, né? Estrangeiros que chegavam e se beneficiavam com terras, né? Tinham acesso mais facilitado às terras. Ou donos de terras que tinham um acesso facilitado às escolas públicas. Então, essas cotas, especificamente, elas nunca foram questionadas. E somente em 2002, se eu não me engano, depois da Conferência de Durban, o Brasil é pressionado internacionalmente para estabelecer políticas de cotas, como uma forma de reparação. Pessoas trabalharam ao longo de séculos e nunca receberam nada em troca, nenhum direito trabalhista. E aí muita gente chegou criticando essas políticas de cotas. E aí o STF decidiu, anos depois, que tudo bem estabelecer a política de cotas. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. E só para concluir, eu me formei em Direito como bolsista pelo ProUni, ou seja, uma política afirmativa de governo. Eu poderia ter sido aprovada, sempre estudei em escolas públicas, poderia ter sido aprovada em uma universidade pública, mas eu não sei o que poderia ter ocorrido até essa aprovação. Porque minha madrinha faleceu, quem me custeava, faleceu 6 meses depois que eu entrei na universidade. Então, se a minha entrada tivesse sido adiada por 1 ano, talvez eu não estivesse aqui falando para vocês. E aí vem o Estado e diz, Ana, tem uma bolsa aqui para tu. Tu tirou uma nota boa, tu é uma das boas da escola pública. Vem para cá. E aí hoje estou. Eu já paguei tanto imposto de renda deduzido em folha que eu com certeza já paguei a minha faculdade para o Estado. Muito mais do que o valor da minha faculdade para o Estado. Então, enquanto a gente não enxergar o racismo como fundamento, não como recorte neste país, a gente não consegue avançar. É que nem um câncer, você precisa diagnosticar para poder combater. É como qualquer doença. Você precisa de um diagnóstico, de entender os sintomas, aceitar os sintomas para poder combater com eficácia. E lembrando também que esse ano a gente teve alguns casos emblemáticos, né? Aqueles casos que tomam o mundo, né, e ganham a internet, como o caso Floyd, né, daquela morte do policial que foi horrível, né, nos Estados Unidos, né? Mas parece que se fosse contabilizar tudo que existe no Brasil em termos de casos aí que são silenciados e provavelmente também o que acontece com muitos dos pobres, as mulheres, né? Já a violência contra a mulher, a questão pobre, e aí a questão racial ainda. Como é que você vê esse grau de vulnerabilidade e a necessidade também de políticas públicas nesse aspecto, Ana? Com relação à violência. Meu debate predileto, segurança pública. Como eu disse antes, segurança pública ela se relaciona com outras questões. Não há que se falar em segurança pública se você não fala em educação, não há que se falar em segurança pública se você não fala em diversos outros aspectos. Se você vive em uma sociedade onde pessoas pretas moram preponderantemente em regiões periféricas, né? Regiões onde as polícias chegam, as forças policiais chegam com um tom completamente diferente de outras regiões. Então, assim, é 1 quilo de maconha, estou exagerando, porque é muito difícil a gente receber na vara adolescente apreendido por 1 quilo de maconha. Mas vamos, né? 1 quilo de maconha em Boa Viagem, 1 quilo na Avenida Boa Viagem, 1 quilo de maconha no Bode, né? Na comunidade do Bode, são tratamentos completamente distintos. E aí, se a gente sai do 1 quilo de maconha, vamos para gramas, né? Um adolescente consumindo cannabis, né? Maconha, na favela do Bode, ele tem um tratamento completamente distinto de um adolescente consumindo cannabis, consumindo maconha na Avenida Boa Viagem. Então, assim, essa vulnerabilidade em relação à segurança pública e à cor da pele das pessoas, ela só pode ser combatida com mudanças estruturais, né? A gente precisa ver pessoas pretas em locais de poder. A gente precisa que essas pessoas periféricas
falem das suas realidades dentro do judiciário, por exemplo. Porque o que a gente mais vê são magistrados e magistradas que desconhecem completamente as realidades do sistema prisional. Eu já ouvi promotoras falarem que não, deixa um pouco apreendido para ele levar um susto, para ele aprender, para ele sentir. Gente, é um adolescente que nasce sem as condições básicas. Sente fome, sente frio, sente desamparo, sente o cheiro do esgoto na porta o tempo todo. Mas sentiu o que mais, sabe, sendo apreendido? Que susto é esse que se pretende dar? Então, essa realidade dessas pessoas, ela precisa chegar nesses campos de poder, né? E isso é através de política pública. Isso é através de inclusão. Isso é através do reconhecimento de que tem muita coisa errada no debate racial desse país, que a gente tem que parar de negar. Certo. Nesse último minuto, temos apenas um minuto, Ana. Alguma mensagem final aí que você gostaria de deixar? Eu gostaria, a gente está em um ano político, eu gostaria que todo mundo prestasse atenção nas falas de pessoas periféricas, de pessoas pretas, de mulheres que estão se colocando nesse campo. É uma responsabilidade de todos e de todas, e dediquem seus votos efetivamente à construção de uma sociedade melhor, com menos ódio, né? Com menos ódio, com mais amor, em benefício de todo mundo. Muito bom, agradecemos muito então a presença aí da Ana Cristina Freire, né, que é ativista, também trabalha no Tribunal de Justiça de Pernambuco e é mestra em Direitos Humanos, conversando sobre esse tema aí da questão da força das mulheres negras. Então, obrigado, Ana, obrigado a todos e até a próxima. Muitíssimo obrigada.